Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette. 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele. Como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevy Talks, no meu canal. Você fuma maconha? Isso aí é maconha? É maconha. E você fica ansioso? Cara, se não tiver, eu faço do mesmo jeito. Uhum. Mas se tem, eu prefiro. Você fica ansioso quando você fuma? Não. Deixa gravando já, nós estamos conversando. Já estamos. Aliás, não sei se vocês já perceberam, mas começou um Chevy Talks e hoje quem tá sentado aqui no passageiro, mas ao mesmo tempo guiando comigo, É nóis. e ninguém mais, ninguém menos que meu amigo Jonga. Tamo junto. É nóis. Obrigado por estar aqui, viu, meu mano? Força. Obrigado, sabia que a gente ia acabar se esbarrando aí em algum momento, em algum trampo, em algum rolê. Da hora. E que bom que foi aqui, mano, porque aqui é um... Eu acho que carro é um lugar legal pra trocar ideia, tá ligado? Eu gosto. Na verdade, pra trocar ideia, pra pensar, tipo, sabe que às vezes quando eu quero discutir com tipo, relação assim, sabe, namorada, esse trem, às vezes Trocar a gente uma vai ideia. dirigindo, você acredita? Ah, pode crer. Dirigindo e conversando, dando volta na cidade, eu gosto, sabe? Vamos dar uma volta? Porque isso, Aí né? você vai dando a volta, aí você, sabe, vai falando, a pessoa fala, porque eu gosto muito de falar, mano, então quando eu tô dirigindo, às vezes eu acho que às vezes eu tenho que concentrar, eu fico concentrado, às vezes eu fico um pouco mais em silêncio, deixa a pessoa falar um pouco mais, eu falo demais, velho. Total, mas aí fudeu, porque eu falo pra caralho. A maioria dos comentários no vídeo é o Patrick Brochada não para de sinistra. falar. O Patrick não para de falar. Eu falo assim, mano, eu criei um programa pra eu falar. Os comentários tem que ser do convidado. Quem que alugou Mas as é da câmeras? hora. Eu! Mas os melhores entrevistadores são assim, né? Ah, mano, mas eu sempre deixar falo pra que, tipo, entregar. nem é entrevista, né? A minha ideia sempre é, tipo, esse bagulho do carro, até você falou, é meio simbólico, né? Aham. Por exemplo, você tá discutindo uma questão com a tua parceira e os dois estão no carro. É simbólico que mesmo que os dois estejam às vezes meio opostos, eles estão indo na mesma direção. O Nossa, objetivo caralho. tá sendo o mesmo. E se você tá confiando em estar no carro Isso aí comigo foi na foda, passagem, mano. Isso aí foi foda que você falou. Você tá doido, velho? Eu virei Platão do nada. Caralho, isso aí que você falou foi foda de Mas é verdade. porque é Agora eu vou ficar com simbólico. isso na minha cabeça. Até porque, mano, você tá do lado, tá ligado? Quando você vai falar na tua casa, às vezes é um sentado na mesa e o outro do lado. Não, do outro E eu lado, sou tá muito. ligado? Eu penso que as pessoas têm uns negócios, umas formalidades esquisitas, tá ligado? Se você precisa conversar tal coisa, tem que ser assim, porque não sei o quê, porque é um assunto sério, porque. Não tem formalidade, tipo, não tem fórmula pra conversar. Você conversa do jeito que você fica à vontade de conversar, tá ligado? Eu me sinto à vontade de conversar, às vezes, fazendo outras coisas, porque é meu jeito, tá ligado? Mano, é o jeito que eu consigo, às vezes, falar mesmo, que eu preciso. Ah, não, se você não consegue sentar e ficar olhando pra pessoa e conversar, tem algo errado. Não tem nada disso, não. E também- Cada um é cada um. E outro bagulho também que é foda, mano, é que às vezes a pessoa espera de você uma reação, tá ligado? Em relação a alguma coisa que vai acontecer, o que aconteceu. E, mano, você não tem a menor ideia do que ela espera que você Total. reaja, tá Total. ligado? Mas na hora que você reage com honestidade àquilo, a pessoa fica chocada porque não foi exatamente igual ela pensou. Mano, vou te falar E, um mano, bagulho. isso aí acontece comigo o tempo todo. Eu tenho que Isso tá sempre sendo uma ficar das pensando. paradas mais loucas, porque sempre tenho que pensar assim, eu tô mano. sendo muito honesto ultimamente e isso eu tô percebendo que tá deixando os outros chocados, tá ligado? Antes eu ficava dando volta às vezes pra não falar uma parada Você acha que as pessoas não diretamente. estão prontas pra verdade? Eu tenho certeza, mano. Nem eu tô. Pode crer. O que os outros vai dar? A verdade dói, né? Dói pra caralho. Se for quanto mais verdade for, é mais difícil de você compreender, tá ligado? Principalmente quando é alguma coisa que depende só de você. Quando a pessoa fala pra você uma parada que não tem como você pôr culpa em ninguém. Tipo assim, isso aqui E é uma aí, verdade se- absoluta que você Já era. que bate lá no fundo do zero de você, É né? isso. Nossa, isso aí é isso. foda. Ah, seu filho tá assim, assim, assado, e é isso, e só assim que vai resolver o problema. Aí você tenta olhar, e isso que tá acontecendo com seu filho, só você pode resolver. Essa conversa é uma conversa que só você pode ter. Esse conselho, sabe? Aí fudeu. Tá ligado? Agora tá em mim só. E quando é um bagulho que nem a ver, cara, com seu filho ainda tô colocando outra pessoa. Quando é um bagulho que é só você mesmo, aí já era, irmão. O cara fala, mano, eu tô
igual ano passado eu tive um Mano, isso, olha pra você ver, que louco, né? Você teve um Ano passado treco, eu não teve, descobri, não? eu até postei lá. Ano passado eu tive um probleminha de saúde, né? Aham. E tava com uma pré-úlcera, assim, né? Que é uma parada bem séria, Mas tá era tipo coisa de ligado? nervoso? Não, mano, eu era por causa de alimentação, de bebida, né? O jeito que a estilo gente de vai vida, viver, né? estilo de vida nosso. E também minha mãe teve, né? Câncer no estômago, no intestino, teve um em cada mama, então minha mãe, né? Então é a questão do hereditário também. Meu pai também teve, então é hereditário, então a gente tem Claro. que se cuidar. E aí eu fui como chama aquela porra? Endoscopia, eu fui fazer endoscopia. Sim. Todo ano eu faço tal, porque por causa desse lance da minha mãe. E aí, quando eu saí, só pela cara do médico, eu já vi que tinha alguma coisa errada, né? Quando o cara fica te olhando assim, com o olho regalado, Sim, tipo assim, tá ligado? mano, você não faz essa cara pra todo mundo, né? Porque senão você é péssimo Tá na sua ligado? profissão. Você come bem? Ele ficou perguntando pra mim. Você faz isso? Ele ficou assim, olhando pra mim e falou, Inclusive, um abraço ao doutor Luiz Fernando, doutor Sirene, deram uma força aí. E aí, eles passaram o tratamento pra mim, aí o doutor Sirene falou assim, ó... Doutor o quê? Sirênio. Ah, pensei que era Sirene. Não. Que ia ser perfeito, Mas né, doutor mano? Sirene, bom, agora eu vou chamar ele de doutor Sirene. É, porque o cara Isso. já te avisa o que você isso. tem, já te leva. É isso. E aí, final do ano, velho, ainda, um mês antes do aniversário da Yolanda, minha filha, né? Ele falou, você vai ter que ficar tanto tempo sem beber, comendo direitinho, vai tomar esse tanto de medicamento, aquela parada Esquece o toda. cigarrão. Não, cigarro parei, tem 2 anos que eu parei de cigarro agora, graças a Deus. Aí ele foi lá e falou, eu falei, caralho. Aí eu pensei, né? Aí você fica com raiva, vários sentimentos, medo, né? E tal. Ele falou, mano, a parada é séria, não tô brincando com você. A parada que dá pra tratar, mas é uma coisa séria, tá Tem que ligado? levar a sério, né? Senão você vai morrer, tá ligado? Aham. E aí foram 56 dias de tratamento que eu tive que fazer uma coisa por mim que só eu podia fazer, tá ligado? E aí, mano, eu lembro que a primeira semana foi mó difícil, porque eu gosto, né? Fim de semana sair, beber, trombar a galera. Meu show também, pô, fazer show sem tomar pelo menos uma dose, dar uma parada. É uma chata. Sacou? Você fala, E aí tomando 14 comprimidos por dia, mano. Sacou? É tipo 14 comprimidos forte, né, velho? Fora os outros que é pra dar um rebote pra doer menos e tal. Então, assim, sentindo dor pra caralho, sacou? Tendo que alimentar certinho. Olha que eu cuido da minha saúde, da minha alimentação, mas assim, é difícil, né? Sim. Não errar nunca, dia nenhum. E aí esse lance, né, velho? Voltando ali pra aquela parada do tanto que a verdade dói mesmo, assim, tá ligado? O cara falou, mano, tudo que você tem feito, ó, você já tá sendo avisado, já tinha Você achou 2 que anos. não ia ter preço, né? Ele falou, ó, eu tô te falando, tem 2 anos que vai dar merda, tá ligado? Sacou? Sua mãe já teve enfim, deu merda e agora, sacou? E aí eu tive que ficar esses 56 dias focado em mim, no meu corpo. Aí semana passada foi quando eu fui lá fazer, né? Endoscopia é bom pra caralho, que você fica chapadão, né, Aí você velho? volta meio... Exato. Sabe o que tá Aí acontecendo. dessa vez o olho não tava regalado, não. O médico veio com um sorrisão, Já- curou, deu tudo certo e tal, pá. E é louco, né, velho? Desde a gente sempre tem que pôr a culpa em alguém, né, das paradas. Sim, mas é difícil quando você vê que é você mesmo, né? Só que depois que você aprende isso com você, aí você começa a falar as verdades com os outros também. É, né? Porque aí você falou, Tá ligado? eu tô assumindo o meu pra É, caralho, não vou exato. apontar o teu, né? Só que aí você tem que ser muito consciente, né, mano? Porque quando você passa a adotar essa postura, você também vira teto de vidro, né, mano? Total. Porque, mas isso não significa que você não vai errar. Não significa. Não, você tem Significa que você vai assumir. Mano, eu sou um cara que até no meu trabalho, na minha música, a galera que me acompanha, entende o bagulho que eu falo, já entendeu isso. Que eu sou o cara da contradição, da hipocrisia muitas vezes. Eu falo, tá ligado? Em todos os meus álbuns, em quase todas as minhas músicas, eu falo uma coisa que contradiz algo que eu já disse em algum outro momento, tá ligado? Eu não tô aqui pra trazer... sabe, Aristóteles, tipo, eu tenho a luz, eu tenho a verdade, sacou? Eu nunca vesti essa camisa, né? Sacou? Tipo assim, Mano. Por que você tá esperando isso de mim? Exatamente. Até porque eu também tô em transformação também, né, mano? É o papo mais clichê do mundo, mas é verdade, né, velho? Mas Tá é que ligado? é porque o foda, cara, é que tipo assim, né? A vida do artista hoje, né, com esses bagulho de internet, tá muito mais exposta do que jamais foi. Porque antes você era fã de um artista, ele vivia, morria e você não sabia o que ele pensava de fato. Kevin Hart falou que, já viu esse especial dele que ele fala, vocês estragaram a melhor profissão do mundo. Que era tipo, agora você sabe o que a gente faz no paralelo. Antigamente era o contrário, né, mano? Tipo assim, a gente era a vanguarda da parada, né? Uhum. Sacou?
E não falando que a opinião das pessoas é pá, é irrelevante. Muito pelo contrário, da hora, né, mano? A gente precisa também ouvir os fãs, ouvir as pessoas, todo mundo tá aí, mas, tipo assim, a arte sempre foi a vanguarda mesmo, desde o pensamento, muitas vezes, da parte política, mas também da parte cultural, do bagulho todo. E eu acho que hoje o artista ele fica muito com medo do que as pessoas vão pensar, tá ligado? Então eu vejo, às vezes, a arte perdendo esse papel em alguns momentos de vanguarda. Alguns artistas, não a arte, né? Porque a arte é a maior que nós todos, tá ligado? Então, assim, eu vejo alguns artistas saindo desse papel e ficando só no papel da defensiva. Eu vou falar só o que todo mundo já quer, já acha que vai dar certo, que é melhor, tá ligado? Você já fica assim, não, senão eu vou ser cancelado, senão vai dar merda, senão, sacou? Mas isso aí não reflete, às vezes, um pouco, tipo assim, o estado de espírito do povo em geral, que é o conformismo, tá ligado? Acho que reflete. Porque o povo tá meio conformado agora. Você não sente que, tipo assim, a gente tá numa maré meio de, assim, tipo, ninguém tá... Eu não sinto um grande vento de mudança acontecendo, tá ligado? Eu acho uma que... perspectiva muito foda. Tipo, eu vejo uma coisa meio morna, tá ligado? Porque eu acho que a arte, ela ferve mesmo nos momentos que precede uma grande catástrofe, tá ligado? Pode crer, às vezes, tá ligado? pode crer. Tipo, mano, porra, os caras estavam lá invadindo o Vietnã e o John Lennon tava voando nas ideias, o tá ligado? movimento hippie e tal, os próprios Panteras Negras também. Tudo, enfim, tá ligado? Tudo acontecendo. Tudo que é cultural, de uma maneira de impacto, eu acho que acontece quando tá acompanhando um movimento de revolução da sociedade. Não sinto que a gente tá passando por nenhuma agora, tá ligado? Eu acho que a gente, depois da pandemia, quando as pessoas falavam que vinha um novo mundo e tal, a gente achava que era negócio de máscara, essas coisas, mas o novo mundo era muito... mas é um novo mundo, eu acho, muito mais de pensar... A cabeça da galera ficou meio... Bichada? Ficou, mano. A galera ficou meio dodóizinha assim, tá ligado? Tipo, você tá vê... percebendo só agora, né? E eu acho que é agora que tá sendo essa ressaca, né? Pode crer. E aí você vê, e aí é no financeiro, no material, mas também no psicológico, assim, da galera, tá ligado? Eu vejo que você vê, tipo, o tanto que diminuiu, né, velho, o interesse das pessoas em estar nas coisas, né, estar nos shows, estar nos lugares, sacou? Tanto que a galera começou a gostar muito mais disso aqui, sacou? Streaming. De se acostumar com a internet mesmo, de introjetar para, sabe, Black Mirror total, sacou? Parece que você tá ligado, mano, acordou já direto aqui, tá ligado? Primeira coisa do dia. Então eu acho que depois da pandemia, a gente assumiu de vez esse papel que a gente é isso aqui, tá ligado? Totalmente. E aí, porra, a piada que você faz, o mais importante é a piada do que vai pro TikTok, que vai viralizar. Foda-se, você precisa de fazer uma construção gigante pra fazer aquela punchline foda no final do show. Não, eu tenho que fazer aquela que vai dar 15 segundos pra gente colocar lá, que tá ninguém ligado? vai prestar atenção, Ninguém vai assistir o show inteiro, tá ligado? Por isso que eu acho tão legal você ir ao teatro ou a um show de comédia. Total. Porque, tipo assim, num show de música, todo mundo saca o celular o tempo todo e fica vendo o show através da sua tela. Total. Então, isso é bizarro. Você conta com a resolução da tela do seu celular pra ver o show que você pagou pra estar presente. Bizarro, né? Na comédia e no show de teatro, mano, é proibido você filmar. Pode crer, isso mano, é muito foda. Porra, velho. Isso é muito doido foda. você perceber que hoje ainda... E a interação é maior, né, velho? Eu vejo assim, mano, num show de comédia a pessoa consegue ficar 50 minutos focada em uma Esquecer parada que só. existe celular, né, velho? Isso é maravilhoso. Igual quando eu vou viajar de avião, eu penso, nossa, eu vou ficar 2 horas sem mexer no celular. No celular. Ó, que bom. Loucura, né? Olha essa parada do exame aí, nesse dia eu fui fazer o exame, não podia entrar com o celular na parada, tá ligado? Aí eu fiquei deitado na maca olhando pra cima. O que eu faço agora, né? Mas aí, mano, você vê que tem outras coisas também, né, mano? Primeiro que tem é você mesmo, né? Pra você refletir com você mesmo, tá ligado? Esse aí já, né? Agora, pô, eu comecei a ler, comecei a observar coisas que eu vou lá, tem anos que eu vou nesse hospital e que eu nunca tinha reparado, tá ligado? Bota fé. Começa a ver o entre e sai das pessoas. Exato. E aí eu comecei a lembrar de antes, né? Porque, apesar da gente ser a geração que cresceu meio que com isso aqui, não foi o tempo inteiro desse jeito que era. Antes o celular não tinha muito o que você fazer nele, tá ligado? Na minha infância e adolescente, se não ligasse por você, não tinha nada pra você fazer. Então, você tava num ponto de ônibus, você tinha que ficar em silêncio no ponto de ônibus ou conversando com a pessoa que tava do lado, olhando para as coisas. Um tá ligado? Total. Com as mesmas 12 músicas. Com as mesmas músicas, exatamente. Então, assim,
E até isso, mano, o consumo das pessoas com música, eu acho que mudou por causa disso, assim, sabia? Tá ligado? Lógico, você não precisa ouvir o mesmo disco mais do que exatamente. É estranho, assim, tudo isso, mas aí eu vim com, por exemplo, meu disco novo, eu dei foda-se pra isso, tá ligado? E eu acho que tá dando certo pra caralho das pessoas abraçarem mesmo, tão gostando. Talvez aí você fala, caralho, será que em número podia estar melhor se eu tivesse feito uma parada mais simples assim pra galera, tá ligado? Mas eu não estaria tão feliz também, bota fé. Mas sacou? porque se for pra você fazer só pra agradar o que você acha que vai agradar, aí você fica meio escravo de um bagulho que você criou, que também não é a sua ideia de trampo. Total. Não pode ser, né, mano? Eu acho que... Se o limite, não pode ter nenhum limite, nem você, tá ligado? De se limitar a fazer algo que você acha que vai pegar mais e aí abrir mão de algo que você quer mesmo. Eu acho que o artista sempre quis ler o público de alguma forma, tá ligado? Mas eu acho que a gente chegou num limite que eu acho que o lance não tá sendo só ler o público mesmo. Eu acho que virou uma doencinha mesmo de todo mundo, que tem muito a ver com o ego também, tá ligado? Parece uma competição de um jeito negativo, que eu acho que a competição é da hora, né? Quem fez a melhor piada, quem fez o melhor som e tal. Mas tá entrando um bagulho estranho, assim, tá ligado? Um bagulho que mexe Você fica vendo os números do cara, tá ligado? E não o seu, tá ligado? Mexe contigo, tá ligado? Você fala, por que esse vídeo tá com 2.000 comentários? É isso. Se o meu tá com 45 e eu me esforcei pra caralho pra fazer o meu. Total, mano. Às vezes minha mãe posta um vídeo de um bolo, tá com 20 comentários, o meu tá com 16. Cabuloso, né? É que minha mãe tem umas seguidoras engajadas também. Sua mãe tem? Elas são poucas, mas elas arregaçam. Né? Já chega comentando, já... Mas a galera sabe quem é a sua mãe? A minha mãe, ela vende bolo, né? Eu não gosto de falar pras pessoas não ir pedir bolo pra não saber onde ela mora. Né? Depois você me passa que eu gosto de bolo pra caralho. Se ela soubesse, na hora que ela ver essa entrevista, ela vai falar assim, ó... Filho, quando que o Djonga vem aqui em casa? É isso que ela vai falar. Eu nunca imaginei que minha mãe ia tá mandando uma mensagem falando, fala pro Djonga vir aqui comer bolo de cenoura. Eu gosto de bolo demais, mano. Inclusive doce, mano, é foda. Você tá malhando, né, agora, né? Cara, mas eu tô malhando, mas pra poder ter uma vida um pouco mais podre do que era antes. Entendi. Eu vivi um certo nível de podreira, eu pensei, quero fumar mais, quero beber mais. É beber pra correr, teu amigo meu, Jorge André. Bacon. Vamos correr pra beber, né? Então vou começar a treinar pra caralho. Pra poder ser mais podre do que eu era. Tem então, um amigo nosso, Jorge André, que ele tem esse projeto, né? Correr pra beber. Vamos correr pra beber. Todo dia posta ele correndo, tá ligado? Se eu já vou ter que fazer exercício e também me privar de vários prazeres, qual que é a graça? Eu vou ter o pior dos dois mundos. É isso. Ou eu paro de abusar e não treino nunca, ou eu abuso pra caralho e treino pra caralho. É o que eu tenho feito, irmão. É o que eu tenho feito. Já tem equilíbrio, velho. Pedalar fumando. Total. Mano, olha que louco, eu cheguei a pesar 104 quilos ruim, né? 104 quilos ruim, né? Tipo assim, largado. Barrigudaço, cara toda inchada. E foi no auge da pandemia, né? Que eu bebia. Não tinha nada a fazer, né, velho? Tá ligado? Bebia, comia. Não tinha nada a fazer. Ver live dos outros como se estivesse no show, ver comédia, tudo, nada. Tá ligado? Juntar o lixo de 2 dias da pandemia e só tinha garrafa vazia de bebida. Total. Só isso. Tinha pra caralho. Não, e minha filha tinha acabado de nascer, então no primeiro momento eu fiquei felizão, tá ligado? Falei, nasceu, tô feliz, né? Sim. Então, só que aí depois eu comecei a achar estranho ficar só a gente ali, né, velho? Falei, caralho, só nós dentro de casa, minha filha não tá conhecendo o mundo, velho. Que coisa estranha. Só sabe onde... Aí, tipo, eu ficava viajando assim, ela só sabe onde é a casa dos avós e essa casa, ela não sabe mais nada. Do mundo, né? Tá ligado? Tipo de assim, loucura, tipo um cachorro, né? Exatamente. Só vai, passeia no quarteirão, volta, tá ligado? Falei, que doideira. Aí, tipo assim, né? Eu só comendo, bebendo aquele trem, engordei pra caralho. E aí isso começou a me incomodar, velho, também. Porque eu sempre fui magrão, né, velho? Palitão mesmo. Aí eu falei, não, velho, eu preciso treinar, sacou? E eu acho que... E não era só por causa do estético, né? Porque o estético incomoda. Cara, a estética não me incomoda. Mentira, incomoda todo mundo, eu acho, tá ligado? Mano, mas é porque é difícil. É difícil. Tinha um bagulho estranho também, ao mesmo tempo. Eu falava, eu não sou esse cara, tá ligado? Eu não tava me reconhecendo. Eu olhava pro espelho, não era questão de bonito ou feio. Eu olhava pro espelho e falava, eu não sou assim, mano, eu não consigo. Aí, de repente, quando foi dando aquela aberturinha ali da pandemia, eu ia jogar a bola, a peladinha nossa, não conseguia correr. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a cuidar. Sim. Aí no que eu comecei a cuidar, eu, tipo assim, dei aquele gasto total, aquela coisa de psicopata mesmo, assim, sabe? Não quero comer nada, emagreci total. Mas é pra sair mesmo, né? Isso.
Aí saiu, emagreci Depois pra acha caralho. Aí equilíbrio, depois eu falei, velho, agora mas, vamos ganhar uma massa. Aí até ano passado eu fiquei nesse processo, tá ligado? Emagrece, ganha massa, tá? Aí cheguei, falei, tô no shape, tô felizão. Aí eu fiquei com preguiça na academia. Falei, agora não quero ir pra academia mais não, agora eu quero jogar bola. Aí, Mas, como mano, eu gosto de jogar substitui, bola, caralho. aí o que eu tô fazendo? Tô fazendo personal com o Tauan, que é parceiro meu, tá ligado? Aham. E a gente tem um time nosso, né, velho? Então, como a gente tem nosso time e tal, a gente tá Então, focadão. rotininha, né? Então, como a gente tem nosso time, aí eu, pô, treino todo dia funcional de futebol mesmo, na areia, essas paradas, tá ligado? E Tá louco, tá voando, e joga, cara. né? Mas assim, foi uma parada que eu acho que mudou minha vida real, assim, exercício. Mano, mas olha só, cara, tipo, fazendo um paralelo, né? Eu fui diagnosticado durante a pandemia, tá ligado? Uhum. Com um transtorno bipolar tipo 2, tá ligado? Uhum. E hiperatividade, né? Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Uhum. E aí começa a saber o que você vai fazer pra ficar de boa, o que você tem que... passa um remédio, aí você toma e muda o médico, toma outro, não sei o que. Aquela chatice do caralho, e fazendo terapia, papapá. Mano, eu achei um médico que queria me dar só um remédio e falou que depois ia trocar por cannabis, tá ligado? Total. Falei, então vou nesse maluco porque os outros querem me dar 5 remédios, eles também querem me dar um e depois E trocar aí por você ia óleo. ficar chapadão o dia inteiro. Já vou logo... era óleo, mano. CBD, nem era Não, pra tô chapar. falando de 5 remédios. Exatamente. É o de 5 remédios que você ia chapar. Totalmente, mano. E aí fiquei nessa e tal. E aí ainda tava me sentindo meio bosta, tá ligado? Pode crer. Aí me falaram, mano, vai fazer exercício. Aham. Porque é o terceiro bagulho. É tipo assim, você tem algum acompanhamento se precisar de remédio, ter uma terapia da hora pra trocar ideia de vez em quando e fazer exercício, mano. Se você tiver esses 3 bagulhos, você consegue sair do bagulho mais fácil do que tá sem nada. E, mano, quando eu comecei a botar o exercício todo dia na minha vida, isso começou a ditar o resto do meu dia. Começou a ditar a hora que eu queria dormir, a hora que eu queria comer, a hora que eu tinha que acordar, tá ligado? E só de isso mudar, já muda o dia inteiro. Total. E aí quando Total. você incorpora isso aí de um jeito meio natural na tua vida, de falar, pô, pelo menos 4 vezes por semana eu tenho que fazer essa porra. E é estranho que você não consegue mais não fazer também, né? Você não se fizer, você fica se sentindo Tipo, mal. você viaja, por exemplo, eu viajei final de ano, aí você fica um mês, igual maluco, só bebendo, curtindo, Nossa, família, todo lugar amigo. que vai bebe de graça. Só que aí você volta, tá ligado? Pra casa. Quando você volta pra Voltou casa, um você. búfalo. Aí você olha no espelho, aí você olha a sua cabeça. Aí você fala, não, mas eu tô com preguiça de ir, mas eu preciso ir lá, mano. Porque aí na volta você já não consegue fazer Mano, igual. só que você fica chapadão de endorfina mesmo, né, velho? Tá ligado? Você Tem um fica amigo muito que é o feliz. Quedinho, mano, comediante. Abraço Quedinho. Que ele, mano, ele tem quase 50 anos. Trincado. Mano, trincado. E, mano, naipe líder do Pantera Negra, assim. E aí ele fala, mano, eu vou treinar bêbado, mas eu vou treinar. É isso, Às vezes mano. eu entro na academia bêbado. E eu treino bêbado, chapado, bêbado, suando cachaça. Aí quanto mais bêbado eu tô, mais pesado eu treino. Mano, é bom pra caralho banho, treinar, viado, como de pra qualquer caralho e jeito. durmo. Mano, mas o esporte é uma parada da hora, real, mano. Fazer exercício é bom, mano. Tá ligado? Nosso corpo foi feito pra isso, só que pra- eles inventam a escada rolante com Exato. E, mano, aí você fica aqui no iFood e tudo, aí você não faz porra nenhuma, né, velho? Tá ligado? Aí você fica o dia inteiro aqui assim, tá ligado? Se quiser, você É come cool. churro agora, tá ligado? Chega um churro Exatamente. aqui, assim, daqui Exato. a 20 minutos. Loucura O isso, maluco né? vai pegar uma moto do outro lado Mas da só que cidade. parece que a gente tá reclamando também. Não Mas é um reclamando. pouco também, né? Também. Mas sabe É um qual- pouco ruim, velho. Não tem o que fazer. Mas é porque a gente descobriu que existe uma maneira de fazer as coisas mais fácil e a gente tá querendo exagerar e deixar tudo ultra automático pra gente não fazer mais Total. nada. É tipo aqueles hipermilionários que não faz mais nada da vida, né? Que fica Nada. tipo um cara o tempo inteiro servindo. Tira a ele roupa, e alguém já tal. dobra a roupa do cara e leva Como é que é esse embora. negócio do bipolar, mano? É tipo bipolar do nada assim? velho? Não, bipolar, mano, é uma pessoa que altera entre estados de muita alegria e muita tristeza sem nenhum motivo. É euforia total. né? sem nenhum motivo aparente. Pode crer. Eu, tipo 2, ele não chega na euforia, mas ele também não chega na depressão máxima. Ele é mais moderado, tá ligado? É meio do nada, mas não tem. É, tipo assim, você passa semanas extremamente sem precisar dormir, ativo pra caralho, criando pra caralho. Aham. E esse é um dos sintomas, né? E depois essa energia ela acaba e você percebe que você, poxa, não consigo mais fazer o que eu tava fazendo essa semana. Eu perdi interesse, perdi o foco, quero dormir mais. E aí entra um quadro quase depressivo. Pode e crer. depois, mano, você não tem um bagulho muito reto, assim. É tipo,
Entendi. Sabe? Então, de repente, você fala, caralho, que energia que eu tô. Ainda bem que coincidiu com esse trampo, porque foi o melhor trampo que eu fiz. Aí acaba o trampo, você, blum, Pode vira crer. uma bosta e não quer fazer nada, tá ligado? E, tipo, Aí você descobriu isso por causa de alguma situação específica? por causa de algumas, tá ligado? Pode crer. E aí eu fiz um teste lá, fiz alguns testes, né? Conversei lá Aham. com neurologistas e tudo. Aham. Fiz um monte de teste lá. E aí... Tem teste mesmo de cabeça? Pô, uma parada no seu... Não, foi tudo tipo assim, fiz alguns exames, né? Aham. De sangue, essas coisas e tudo. Passei algumas vezes pelo terapeuta, por conversas, e respondi uma série de questionários médicos, assim, Pode sabe? crer. E aí é lógico que não é uma regra o que ela dita pra você ali, Uhum. mas o resultado todo indica traços de Entendi, pode crer. transtornos que são descritos assim. Entendi, Tá ligado? entendi. E o meu pendeu, né, pra esses dois específicos. Mas o tipo 2 é tipo de boa, vamos É dizer mais assim. controlado, tá ligado? Tipo assim, Pode tipo, crer. Aí tem um que é pouco- tipo sinistrão. É mais grave, assim. Tipo assim, a pessoa entra em euforia extrema, compra um carro pro amigo. É esse tipo triste, de mas é um pouco euforia. engraçado. Mano, é tipo isso. Aí você volta depois e você, mano, Como tua que eu mina fala, comprei o- por que você comprou um carro pro Flávio? Aí você fala, mano, ele tava precisando, eu tava empolgado, eu tinha lá, velho, 20 mil, o carro era 20 mil, comprei o carro pra ele. Caralho. O cara tava empolgado e sai pagando. Mas isso é perigoso pra uma pessoa que é muito. Compra tipo... casa pra puta. Será que o Kanye West é assim, velho? Será que o dele é Acho esse que nível é aí? muita coisa errada ali, viu, mano? Porque, mano, tipo, do nada o cara posta umas coisas muito loucas, né? Não, Tipo, tá ligado? mas Pra uma pessoa que é público, eu acho muito perigoso ter uma doença dessa, né? mano, Tipo pra assim, qualquer pessoa já é perigoso. Tipo assim, eu não gostaria de ter o meu vizinho Claro. com aquelas ideias, com aqueles Não, mas eu comportamentos. digo pra pessoa pública como Agora pro imagina- trampo dela ali, Agora tipo... imagina uma pessoa com o alcance desse cara, né, mano? É. Que é tipo anunciar no Super Bowl, tá ligado? É, tá ligado? Sei lá, o cara vai dar uma entrevista pro Faustão e no dia ele tá pensando um tanto de coisa assim, ele vai lá e fala tudo no Faustão, depois, 2 semanas depois ele fala, que isso, mano? Então, tá mano, ligado? mas é que eu acho que, tipo, essa galera da alta, assim, da gringa, tipo Hollywood mesmo, Aham. e o mercado desses ultra produtores, essas Sim. ultra... Eu acho que tá cada vez mais quase aparecendo a podreira extrema que é, tá ligado? Tipo, cada caso mais absurdo vai aparecendo e Você aparecendo. acha que a galera vai começar a falar dessas coisas que rolam no Brasil? Mano, eu acho que chega um momento que as pessoas que estão quietas não tem mais nada a ganhar estando quietas, Pode crer. tá ligado? E esse a ganhar, às vezes não tá sendo oprimido mais Entendi. por quem mantinha o segredo, entende? Uhum. Então, mano, eu acho que com o tempo as pessoas vão cogitando falar e vão vendo exemplos. É porque aqui de deve gente ter umas falando. doideiras também, né? Tá doido, cara, caralho, imagina, Tá ligado? velho. Né? Muito, Tem muita gente com dinheiro, com muito poder aqui também, tá ligado? muito. E tem gente do nosso meio que se pá, tá meio que na parada também. Do nosso meio que eu digo, do meio artístico. A gente da tem muitos fama. impérios pequenos do Brasil, assim, Uhum. sabe? De pequenas ilhas com pequenos deuses. assim, Núcleos de... que já É, existiram. total. Loucura isso, né, mano? Loucura. E aí lá nos Estados Unidos tá caindo pra uma galera. É, começou com o Epstein lá, né? O Epstein lá com a ilha lá da perversão dele lá. O que eu acho bizarro é que, por mais que os caras sejam tão poderosos, eu não consigo imaginar como a coisa fica escondida por tanto tempo, você bota fé. É, porque às vezes é muita gente que sabe, né? E aí, como é que você Mas os cuida caras disso? falam que no caso do Diddy lá, por exemplo, todas as vezes que ia ter alguma investigação, alguma parada, antes ele já sabia, já melava a parada antes. Dessa vez nem avisaram na casa de quem que tava indo, tá ligado? Pra quando chegar, tá, sacou? Ah, porque eles... Ah, mas é porque esse cara tem muito amigo, X9 né, mano? dentro da parada e Tem tal. muito amigo espalhado em tudo que é lugar. Muita gente com o rabo preso também. Sinistro, né, mano? Você entrou lá, tirou uma foto com o Justin Bieber pelado, acabou pra tu, irmão. É isso mesmo, mano. Acabou É isso pra tu. mesmo. Agora você é meu escravo, o Ele resto tinha da 17 vida, anos. tá ligado? E acabou pra tu. Bizarro, né, mano? É. Então eu acho que tem mais é que se fuder mesmo, tá ligado? Tipo, É, mano, o bagulho vai ficar doido. O ruim é que é o lance da verdade, que era o começo da parada, né? Talvez essa verdade aí vai doer pra muita gente, porque se pá, era de aquário, né, mano? se pá vai chegar o nome de uma galera que você, tipo, que você é fã, que você ama, que você fala, caralho, não é possível que esse cara tá nessa parada, sacou? Que essa mina tá nessa parada. É, porque aí você vai vendo que, tipo assim, é tudo baseado numa grande podreira de jogo de poder e tipo, corrupção pra caralho. Acho que a internet só tá exacerbando isso, né, mano? Tá ligado?
E essa coisa que a gente fala, da galera tá muito ligada a isso, muito preocupada com isso tudo, sabe? Como é que você vê o mundo pra, tipo assim, teus filhos? Sabe que, ao mesmo tempo que eu acho que essa geração agora tá muito ligada nesse lance todo de internet e tudo mais, eu acho que é perigoso, no bom sentido, os nossos filhos, assim, essa geração, ficar um pouco cansada disso e fazer algo diferente, entende? Porque eu acho que sempre que algo tá muito exagerado, tá ligado? Pro ruim, vem uma galera e fala, aí também não dá, né, mano? Daqui a pouco Você aparecem bota os malucos fé. que não tem mais celular. Olha só que doidos, eles não usam mais celular. Exatamente. Pra depois chegar na metade. Né? Eu odeio, né, mano, tá ligado? Eu uso só porque eu... Tipo assim, eu gosto muito do YouTube, não vou mentir, né? Gosto do YouTube, eu fico o dia inteiro vendo coisa longa, desde né? Curiosidade a entrevista, a história, podcast história, sacou? Eu gosto muito de YouTube, né? Agora, eu não gosto tanto de rede social, né? Sim. Instagram, essas coisas. Que eu fico muito mal quando eu tô lá quase sempre, sacou? Porque eu fico sempre viajando. Chateado, né? Eu não consigo. E é uma dose de dopamina meio escrota e depois você puto, sem ter a menor necessidade, você puto por causa do comentário de uma pessoa que você nem sabe se existe. Total, mano. E a galera não mede, mano. Não importa o momento, pode ser o que for. Pode ser sua avó que morreu, pode ser seu amigo que quebrou o pé, pode ser a coisa mais aleatória. A galera vai comentar, tá ligado? Mano, e vai falar o que achar que pode falar. Mas às vezes você tá puto com alguma coisa que não tem nem nada a ver contigo, tá ligado? Total. Você tá vendo um post de alguém, aí você vê um comentário e aí você percebe assim, mano, olha só que doido, eu entrei num lugar pra me servir num buffet de ira. Exato. Tá ligado? E você já abre sabendo que a galera vai comentar, né? Você já abre assim, ó, deixa eu ver o que eu vou odiar aqui. Nossa, exato. Mas você não ia nem saber que existia, caralho. Você não ia nem saber que existia. E a vontade de responder todo mundo que dá, tá ligado? Falar, mano, isso que você tá falando é idiotice sem tamanho, bababá. É tipo assim, mano, eu vou convencer esse cara de exatamente, mas é impossível, né? Cara, é impossível. Tá doido, não tem nem por que você tentar. Mas eu lembro da época do Facebook, Orkut, que rolava essas discussão. Já rolava isso, né? Sim. Mas era menor, né? Só que eu ainda tinha meio que mais paciência pra ficar ali naquela injeção de saco. E também tinha moderadoras comunidades. Exato. Quando passava do limite, alguém falava. Alguém ia lá e dava um ban. Né? O dono da comunidade. Isso mesmo, velho. Aí falava, esse cara chegou com umas ideias tortas pra um bloquear o cara. Exatamente. Exato. Agora, hoje não. Todo mundo falando tudo. Mas também, por outro lado, isso é bom, né? Porque, sei lá, as pessoas... Tem muita gente querendo falar também, sabe? É bom e ruim, né? Porque é bom que tem muita gente querendo falar. E é ruim porque metade dessas ou mais é imbecil. Acho que é mais, né? Sabe o que eu não acho que a maioria das pessoas que estão lá são filha da puta e ruim. Eu acho que a maioria das pessoas que falam são filha da puta e ruim. Porque quando você acha alguma coisa boa, você não quer necessariamente comentar sobre isso. Você viu, você já fica feliz, tá ligado? Tá bom, né? Tá ótimo. Agora, quando você acha ruim, o ódio tem esse poder de mover, né? Tá ligado? Às vezes você tá muito feliz, aí sua namorada fala, mas você não falou que você tinha gostado? Você fala, mano, é que eu falei, eu tô gostando, não tem nada pra falar, tá ligado? Exato. Tá ótimo. É igual tua mãe falar assim, ó, teu pai gostou, viu? Ele fez que não ligou, mas ele gostou. Meu pai é desse jeito. Meu pai é desse jeito. Porra, ele gostou, que ele assim, tipo, não precisa expressar. Exato. Agora, se ele não gostou, ele vai saber falar. na hora. Exato. Eu acho que isso aí é um pouco humano, assim, né? O ódio tem esse poder de te tirar da parada, te tirar um pouco dessa zona de conforto sua e de querer falar, sabe? Só que eu acho que às vezes ele dá uma emburrecida também. Que ele faz você falar uma coisa que não deu nem tempo de você pensar se é aquilo que você deveria falar, tá ligado? Sim. Então, pô, às vezes quando eu quero discutir, mano, eu escrevo, mano, assim, ó, tudo. Depois eu apago tudo. Não mando. Porque aí eu já desabafei. Já falei o que eu queria falar. Pra mim tá ótimo, tá ligado? Sacou? Quando eu não consigo, normalmente eu falo mesmo, aí você sabe, né, velho? Vem tudo do pior, né? Que vem, tá ligado? Às vezes que eu tô inspirado, eu escrevo, analiso bem e aí eu mando. Aí você manda, né? Pra tipo assim, ó, nossa, mano, eu fui claro como cristal agora aqui. Aí a pessoa responde assim, foda-se. A coisa mais... Muitas vezes vem assim. Aí você fala, não acredito. Ou então só, ok. Ok. Né? A mina fala assim, ó, ok. E quando não entende é pior, mano. Porque quando a pessoa fala, foda-se, ok, você ainda mexeu com ela. Quando a pessoa fica tentando discutir, velho.
Mas- um bagulho que você, tipo, explicou perfeitamente, não tem como, tá ligado? Tipo assim, essa blusa é preta, aí você explica e tal. Mas aí começa. Mas eu acho que o maior objetivo do sábio numa discussão é entender que vencer a discussão às vezes é acabar ela. Exato, Mesmo quando o outro deixando o outro achar que tem razão. total. Às vezes não vale a pena. Mas você mano. consegue? Depende, tem que escolher suas batalhas, senão você fica louco. Eu tô melhorando, eu acho. Ah? Antes eu era, tipo, doidão de mais querer belial. discutir até o final, mano. Mais bélico. Total. Se não convencesse a pessoa, nem dormia. Hoje em dia eu consigo dormir de boa, tipo assim, fico triste, mas eu vou dormir. Eu falo, fazer o quê, né, velho? Não tem como eu mudar tudo do mundo, né? Mas o seu trampo, tipo, quanto do seu trampo você vê necessidade de ser Mano, é um negócio meio tipo mais assim. combativo? Tipo assim, como que você vê assim, a perspectiva disso, tá ligado? Tipo, que eu acho que a gente fica mais combativo em momentos de Eu guerra. gosto né? muito de ler a conjuntura, desde novo, assim, né? Sempre Aham. gostei muito de política, essas coisas, tá ligado? E o que eu penso? Eu acho que tem momento que cabe você tá de boa, cabe você tá mais relaxado, tá ligado? Né? Agora, tem momento que eu acho muito necessário falar algumas coisas, tá ligado? Que seja através da comédia, que seja através de um quadro, que seja através da música. Eu acho que tem momento que é importante deixar uma pra galera pensar, sacou? Porque eu acho que, apesar de tudo isso, né, pra muita gente, é porque a gente fica muito apegado na galera que fala mal, que reclama, mas pra muita gente, a gente é real, assim, a cura da parada, tá ligado? Pode crer. Pra muita gente a gente é você nem cura percebe, mesmo, né? e a gente não tem noção. É verdade. Porque muita gente. Hoje em dia, qualquer página de qualquer coisa é só coisa ruim, não tem como. Tipo, não tem. Só, velho. Se for lá na melhor página de comédia do mundo, vai estar só gente falando que você é uma bosta, que não tem graça e tal. Ponto, tá ligado? Saco? É isso. Sim. E a melhor do rap vai estar todo mundo falando que é uma bosta, enfim, é isso. Agora, a gente não vê o tanto de gente que fica o dia inteiro, velho, falando, mano, obrigado. Não é os caras que ficam elogiando, não tô falando de bajulação, mas tem pessoa que fica assim, caralho, obrigado, mano. Porra, valeu por Eu esse assisti vídeo. aquele hoje tava especial, foda. eu vi aquela, mas eu tô muito feliz, mano. Pode crer. Tá ligado? Sacou? Obrigado, você salvou. Então essa galera, mano, ela precisa ouvir a gente. E eu acho que em momentos como esse, que a arte tá se perdendo muito nessa parada de não ser nem arte. Não é que não é arte, né, mano? A gente não pode ser arrogante e falar isso, mas assim, de deixar o fazer artístico, o princípio de querer que a parada seja legal, seja da hora. A gente A arte vira deixando só conteúdo, e tá né? virando um conteúdo, um produto, sacou? Em que o artista vira cada vez mais um blogueiro, um influencer, uma coisa assim, não desmerecendo quem é, mas é diferente. O que a gente faz é uma coisa, o que o influencer faz é outra, São tá ligado? relações- São são relações relações distintas diferentes, com o público, tá ligado? Então quando você vê que o artista tá tendo que ficar mais preocupado, e não é como se a gente fosse também as pessoas mais especial do mundo, velho, que fica lá, o artista, foda-se, eu também sou só uma pessoa, mas eu tô falando agora disso, né, exatamente, tá ligado? Então você vê os artistas, né, porra, eu preciso postar isso porque eu tenho que falar isso tal hora, ai, melhor horário, ai, não sei o que e tal. Isso não é um sei. saco, né, Sacou? mano? É difícil Sendo que, viver tipo assim, terça-feira, mano, não tá acontecendo nada na minha vida, mano. Igual na sua. Tá ligado? Tá acontecendo nada. Eu não vou ter que inventar Sacou? agora Aí, alguma coisa. não tá acontecendo nada. Eu tô aqui em casa, deitado, ou eu tava trabalhando, tô puto, sacou? Vou ter que fingir que minha vida Sacou? é Eu vou ter que interessante. fingir. Ah, gente, olha aqui, tá, estamos aqui, faz. Aí aqui. desliga o bagulho Aí e volta desliga e pra fala, pensar. puta que o pariu, sacou? Tô aqui Então, de assim, nessa época, eu acho que é muito importante, sabe, tá ligado? A galera vir e falar o que a gente tem falado, alguns de nós têm voltado a falar assim, tá ligado? Pra provocar, pra tirar a galera da zona de conforto, sacou? E tirar os próprios artistas da zona de conforto, Até tá pra ir pra aquele ligado? extremo que a gente tava falando, né? Sacou? De mudar alguma porra da galera falar, mano, foda-se o celular um pouquinho, tá ligado? Esse movimento é o que eu mais queria ver, todo mundo falar foda-se o celular, tá ligado? E é difícil, mano. E é difícil. E por mais que você não goste, às vezes é isso. Aí tem a parte do trampo, né? E aí a parte do trampo te coloca numa posição de também não deixar de fazer, porque você ainda não tem condições disso, talvez, e não ser um cara totalmente antiprofissional, tá ligado? E não dar valor ao seu trampo. Eu também não posso reclamar, eu tenho que ser grato ao que me trouxe até Sim, aqui. porque- De alguma forma, isso aqui também me ajudou, a internet, o celular e tal. Então, eu não posso simplesmente mandar todo mundo tomar no cu e ser antiprofissional total com a parada, sacou? Claro. Largar minha galera, sacou? A menos que eu, tô fazendo um projeto, gente. Marca aí, eu tô um tempo na minha, mas peraí, entendam. pouco eu volto, Tô vocês vão trabalhando, entender. tá ligado? Vocês vão entender. Sacou? Eu não posso deixar meu público também
órfão. Tá ligado? Sacou? Eu acho que é isso. E nós estamos num país que não valoriza a arte, não valoriza a cultura, tá ligado? Então, porra, se a gente que faz o nosso trabalho rodar total, né, velho? Sacou? Então, você tem que ir lá e ficar gritando que você tá indo lá, senão a pessoa não vai. Nós somos o vendedor do nosso peixe real, mano. Tipo assim, mas no lugar que você tá é só você postar lá que os ingressos vão esgotar. É assim lá, então, que funciona, mano. Posta lá, tá ligado? Sacou? Então você tem que... Às vezes o cara vê a foto do show que você tirou só do lado que tinha gente. Exatamente, tá ligado? Não tem noção de que daqui pra cá tinha só 2 garçons. E aí o cara não tem noção que você vai fazer uma turnê que às vezes você vai sair em prejuízo, sacou? E que foi a turnê mais linda de todas, artisticamente falando, mas que pro bolso não valeu. Lógico. Sacou? Aí você entende que tipo vai ter coisa que não é pro bolso, né? Total. Mas assim, o que eu acho é que tem gente que tá aqui construindo um legado, um bagulho que vai ficar, sacou? E nosso legado é a nossa arte, o que a gente faz. Tem gente que tá aqui construindo um legado, tem gente que tá aqui fazendo dinheiro mesmo, tá ligado? Só. Porque eu também tô fazendo, mas tem gente que tá aqui só fazendo dinheiro, né? Mas hoje você considera o seu trampo um momento de guerra ou um momento já em caminho? No momento eu estou em guerra. Porque eu também tô em guerra comigo mesmo, com muitos sentimentos, com muitas, sabe? Momento de conflitos. É um momento de conflito, mas eu nunca tive tão em paz comigo mesmo, sabe como é que é? Ao mesmo tempo. Tipo, é uma aceitação ao mesmo tempo, né? Nunca tive tão em paz, mas nunca tive tão em guerra ao mesmo tempo. Mas isso aí reflete como no seu som? Meu último disco eu acho que é isso, assim. Quanto mais eu como, mais fome eu sinto. Eu entendi que quanto mais eu como, mais fome eu sinto. Quanto mais eu consigo atingir as pessoas, mais gente eu quero atingir. Isso sacou? que eu sinto quando eu quanto como mais longe... brownie de maconha. Quanto mais eu como, mais fome eu sinto. É isso. Meu disco é um brownie de maconha. É isso aí, tá ligado? Porque, mano, eu percebi que eu ficava buscando uma resposta. Por que eu quero fazer ainda? Porque quando eu percebi que, mano, é uma vontade que ela vem de um lugar que eu não sei, mano. Eu gosto disso, eu vivo isso, eu respiro isso. Antes eu ficava assim, caralho, será que eu, lançar um disco, assim, lançar disco sempre? Será que é da hora lançar sempre disco? A galera não vai achar que sou um cara chato, enfadonho e tal. Mas não tem a ver com os outros, tem a ver comigo, tá ligado? Eu preciso. E eu acho que, mano, olha, velho, quando eu curto um artista e eu vejo que ele tá lançando disco toda hora, nossa, eu fico muito feliz, tá ligado? É porque eu acho que é o grande lance, né? O artista lança disco, né? Mano. O músico lança disco, cara. Quando o cara lança um a cada 2 anos e meio, 3, eu já fico feliz pra caralho, tá ligado? Eu penso, é o tempo de eu começar a falar, já ouvi esse demais, pra chegar o outro. Agora, quando o cara lança um e esqueça, aí, nossa, deixa o público órfão muito triste. Não, então, e eu acho que o artista é isso, a melhor forma da gente se explicar é lançando um disco. Quando eu lanço um single, uma música sozinho, eu fico meio assim. Tipo, caralho, não falei nada com nada, eu acho que a galera, sabe, não deu pra galera me entender tudo que eu queria dizer, tá ligado? Às vezes sacou? Eu falo, não, preciso lançar rápida, um disco, Então, assim, e aí, participação pra caralho, e aí agora eu tô abrindo um restaurante lá em BH, sacou? Olha. Vamos abrir churrasco texano, gosto pra caralho, né? Olha, que da hora, cara. E aí vamos abrir também. Eu tenho meu estúdio de tatuagem. E aí, um cara vem e fala, mano, eu sou jogador de futebol, você quer me ajudar a ser jogador de futebol? Eu quero ajudar também, porque... E assim, não consigo controlar essa vontade não, mano, sacou? Sim. E aí é isso, é essa guerra que eu tô te falando, assim, tá ligado? É a vontade de fazer o bagulho acontecer. Não só pra mim, mas pra minha rapaziada toda, tá ligado? Eu gosto muito de ver meus amigos... dando certo, eu gosto muito de comemorar com eles. Eu não sou um cara que consegue ficar muito feliz comemorando sozinho, tá ligado? Minhas conquistas. Acho que tem gente que é mais individualista, vamos dizer assim, tá ligado? Que consegue, né? Ganhei um carro, tô feliz, vou tomar um aqui. Eu não consigo, eu preciso estar com minha rapaziada. Legal. A primeira coisa que você pensa assim, ó, eu já sei que eu tenho que contar pra fulano, ciclano. Exatamente, tá ligado? Porque eu sei que os caras vão ficar felizes junto comigo. E se eu puder dividir... Mano, pra você ter noção... Principalmente depois de hoje que eu tenho minha condição assim e tal, eu prefiro dar presente do que receber presente. Mas dar presente é da hora demais. Eu não tinha noção disso não, mano. Você acerta o tanto que eu gostava. É bom demais, né? Eu dou presente pra pessoa e fico olhando assim, ó, tá ligado? É legal, né? E aí, tipo, quando a pessoa curte a parada, mano, assim, eu fico muito feliz. Quando você do nada fala assim, nossa, mano, vou dar esse bagulho aqui pra esse cara, ele não vai entender nada. Não vai entender nada. E assim, eu gosto muito de fazer surpresa, né? Gosto de dar o presente com surpresa, tá ligado? Assim, sacou? Não gosto de dar
comum, né? Tá ligado? Tipo assim, no dia de não sei o que. Do nada. Toma na tua cara. Não, e se for no dia do aniversário, qualquer coisa, que tem que ser uma coisa diferente, que a pessoa não vai desconfiar, tá ligado? E que depois deixa de ser surpresa, que eu faço toda hora, então deixa de ser surpresa. Mas eu gosto, tá ligado? Eu gosto mesmo, assim, real. Então eu preciso muito das pessoas, tá ligado? Tô aprendendo, por outro lado, a entender uma parada que, assim, tem hora que é melhor, não é solitário, né? Eu falo até isso na música com o Samuel Rosa, mas tem hora que é melhor também andar sozinho em alguns caminhos, porque tem gente que não presta, mano. Real é isso e acabou. Tem gente que não presta, gente filho da puta, tá ligado? Tem gente que não é filho da puta, mas saiu da nossa vida e foda-se também, tá ligado? Uhum. Tem gente que a gente fica triste, mas aprende a lidar. Porque antes eu não conseguia lidar com isso, é isso que eu tô falando, assim. Antes eu tinha que ir até o final, debatendo, mano, pelo amor de Deus, vamos voltar a conversar, não sei o quê. Mesmo que eu tivesse errado, tá ligado? Eu queria... Sim. Agora não, velho. Agora eu tô indo mais para outro lado, tipo assim, aceitando, não, né? É a vida. Uhum. E isso eu vejo muito meu pai, minha mãe, né? Essa galera mais velha é muito mais de boa quanto a isso, É né? porque como nós nunca vivemos antes, tá ligado? Nós não sabe que é assim, né? Total. Aí acontece uma vez, você fala, nossa, não posso... Aí a segunda vez, aí você fala, peraí, eu não posso ficar desse jeito toda vez que isso acontecer. Total. Porque eu vou viver aqui mais uns anos bom aí. Então... É igual fim de relacionamento. Eu acho que o meu primeiro relacionamento, tanto que eu sofri, mano, eu nunca mais sofri aquilo na minha vida. Eu tinha 15 anos, eu achei que ia morrer, tá ligado? Você tem certeza que você vai morrer. Você fala, cara, eu não tenho mais motivo pra estar aqui. Não tem nenhum motivo, exato. Aí, tipo, no segundo eu já sofri, no terceiro... Aí você vai... Aí o sofrimento muda, não é que você não fica triste. Mas você aprende a lidar com a parada, né? Mas tem uns bagulho que você passa, mano, você pensa assim, ó. Nossa, depois de eu estar passando por isso aqui, eu acho que eu consigo passar por qualquer coisa. Total. E aí aquilo passa, você volta a ser um bosta. Total. Tá ligado? Total. Aquilo passa, você volta a ser um bosta. É isso. Tipo, você percebe que você tem uma força absurda, e aí quando passou aquilo, você fala, nossa, agora nada mais machuca. Aí uma coisa, 1/3 daquilo já te joga lá pra casa do caralho. Mas eu acho que as coisas que tem mais me machucado hoje em dia são as coisas que são mais bobas, sabia? As coisas sérias, a gente já fica tão... Sabe, tipo, tá rolando um tiroteio, você fica tão ligado com o tiroteio que você não toma tiro, sacou? Você fica assim, não, mas Sim. tá rolando um tiroteio, tem que... Agora tem um cara andando de skate ali, você fala, foda-se, eu nunca vou morrer atropelado por um skate. Aí o cara passa do skate, você bota atropelado, porque você não tá prestando, você acha que é bobo, tá ligado? Sim. Sacou? Você sai através, a casca de banana, escorregou Sim. na casca de banana, vai ter a cabeça no chão, morreu, tá ligado? Sim. Aí no tiroteio, vida, o cara não né? morreu no tiroteio, porque ele tava muito concentrado, né, na parada. Mas isso que é a vida também, né? Total. A vida é você poder manter a chance de você morrer de um jeito muito imbecil, Muito cara. imbecil, total. Esse é o meu maior medo, morrer de jeito imbecil. Eu também tenho, mano. Eu tenho medo porque, às vezes, eu tenho medo de morrer engasgado com arroz. Tipo, um arrozinho assim. Não, acho que não chega a engasgar. Será? Você vai tossir pra caralho. Sabe aquela? E com água, aquela que engasga com água, que você fica... Acho que a água dá pra morrer engasgado assim, mano. Aquela da água é foda. Com carne. Carne deve ser foda. Carne tem que mastigar muito direitinho. Por isso que Então, eu sou fã de carne moída. Eu não gosto muito de carne vermelha, não. Mas eu gosto de carne moída, eu gosto. É porque é mais fácil de engolir. Mas faz de engolir, eu não gosto de coisa difícil de Deixa eu mastigar. parar aqui, ó. Esqueci. Já era, filho. Então, é isso, né, mano? Eu acho que hoje eu tô as coisas... Tipo, briga, sei lá, tem uns... Lá no time de futebol nosso, aí... As brigas do time estavam me irritando mais que coisa muito mais séria acontecendo na minha vida, bota fé. Ah, pode crer. Bota fé, porque eu achava aquilo muito bobo pra tá ficando tão sério, entendeu? Você bota fé. Né? Eu acho que é isso, eu tô ficando indignado, velho. É, indignado é foda porque aí você não tem paz, né? Tá ligado? A paz vai pra casa do caralho. Mano. É isso, mano. O indignado é um cara consciente do que tá acontecendo e reativo, né? Exato, total. Isso que é foda, porque tá consciente e não reagir, às vezes é mais sábio do que ser indignado, tá ligado? Depende, mas tem hora que não tem como reagir. Tem hora que é muito importante reagir. Mas tipo, tem hora que no futebol você fala assim, mano, isso aqui é pra gente tirar a onda, tá ligado? Só que aí você fica indignado porque tem os caras muito putos com uma parada que não dá pra ficar, não pode ficar muito puto assim, tá ligado? Aí você quer falar com o cara, tá ligado? Você fala, mano, você tá estragando nossa onda, tá ligado? Entendeu? E aí você já toma outra invertida, porque aí você vai pra casa com um cara de bosta. Total. E, assim, é isso, porque eu acho que mas esse lance de reagir, tem hora que é importante marcar a posição também, tá ligado? Igual eu tava falando da música. Eu acho que nesse momento, meu disco e tal, minha mãe, é pra marcar a posição, falar do que eu
porque é necessário. E tem hora que, algumas vezes, é o que eu falei, tem coisa que eu tô deixando passar, foda-se, pode falar e pensar o que você quiser, tô de boa. Mas tem comentários, tem coisas que as pessoas falam com a gente, quando eu digo comentário não é nem de internet não, coisas que as pessoas acham que tem direito de fazer, falar. Se você não marca posição também, você sabe, é como se você estivesse sendo relapso também, deixando demais acontecer, sabe? Tem hora que você tem que colocar as coisas no seu lugar, tá ligado? Tipo, chega uma hora que pelo menos um posicionamento você tem que ter ali, porque Exato. Senão a coisa corre muito solta e tem muita gente falando no seu nome também. Exato, do jeito que quer, como quer, e aí vira bagunça, tá ligado? Então tem hora que não pode ser bagunça, tem hora que você fala, filho, nós não precisamos conversar, não precisamos ser amigos, não precisamos ser nada, mas isso aqui você não vai fazer, tá ligado? Sim. Aqui você tá atravessando, tá ligado? Sim, Passando do limite, sacou? É foda, né? Quando Quando acaba tá... o assunto, foda. É bom quando não tem assunto. Mano, você acredita que eu também... Isso é outra coisa, mano. Eu tô aprendendo também isso, velho. A ficar de boa quando não tem assunto. Não é verdade isso. Você ficar confortável no silêncio. Porque, tipo, mano, a gente é acostumado a sempre tá ligado? Por exemplo, mano, nós terminamos de falar aqui um bagulho, deu menos de 1 segundo, mano. Você já considerou que acabou o assunto. Sendo que às vezes o maluco tá só tipo assim, né, ó. Pensando no que você acabou de falar às vezes, inclusive. E mandando um aliás. Exato. Aí você já, tipo, não aguenta, tipo, porque, pô, na internet se eu ficar 1,5 segundos sem falar nada, o maluco já foi pro E eu acho que quem fala muito, igual eu falo pra caralho, quem fala muito sempre acha que o silêncio é... Acabou. Isso, inclusive, nas minhas músicas, eu tenho que... Às vezes eu fico me policiando, porque pra mim deixar um espaço, sabe? Na música, bota fé. É verbo de cima a baixo. Sacou? Tá ligado? Uma pausa, né? Tipo, encaixado em tudo. Exato. O Miles Davis falava que o jazz é tocado nas pausas, né? Total. Silêncio. É isso. Inclusive no documentário do Milton Nascimento tem uma fala nesse sentido também. Já assistiu o documentário do Milton Nascimento? Lindo. Onde que tá? Tá no cinema. Tá no cinema? Mas eu acho que talvez já deve ter ido pro stream já. Porra, vou ver com certeza, cara. Eu fui ver o musical do Clube da Esquina, achei lindo pra caralho. Você assistiu? Eu não assisti. Foi aqui perto. Tinha um amigo meu até que tá trabalhando no... Eu gosto de teatro, mano, sabia? Agora tem febre de musical, né, mano? Febre do musical. Então, eu fiz um musical já, Madame Satã, né? E aí, você gostou? Eu fui Madame Satã, 12, né? São 3 Madame Satã em momentos distintos. Gostei pra caralho. Aí tem que cantar, dançar e atuar, né? Louco. As pessoas não têm noção de quanto que isso é difícil, né, mano? Não, e as pessoas não têm noção de quanto que é difícil fazer o teatro mesmo acontecer, tá ligado? Tanto de ensaio, cenário. Contar com a galera e ir lá ver, porque teatro, tipo, se não for ninguém, tá ligado? E aí, né? Então todos os dias era aquela tensão, tipo assim, e aí, hoje vai lotar, hoje vai vir uma galera, hoje vai dar certo. E 1 milhão de pessoas trabalhando. Tem um cara que só fica puxando um E saco fazer de batata, isso no Brasil é difícil, porque a galera não tem tanto esse costume, né, do teatro, né? Não tem igual lá fora, né? Tipo assim, às vezes a gente vai... A maioria das vezes vai no teatro pra ver comédia, a galera vai muito pra ver comédia. Sinistro. Mas pra ver umas puta peça cabeça, é só no Sesc, no SESI, tá ligado? Você tem que ir muita divulgação, tá ligado? 1 milhão de anos de divulgação pra galera aí, tá ligado? E tem que chegar na marca e falar, a gente dá 50 mil pra vocês dar. Aí você chega lá, tudo bem que também é muito turista, né, mano? Mas lá na Broadway, lá, tipo assim, você não consegue comprar o ingresso. É isso que eu fico brisando, mano. Quando eu fui pra lá, eu ficava vendo assim uns lugares... Não consegui não, você foi? Você conseguiu ir? Não, eu fui pra Nova York, mas sim, não mas fui você conseguiu peça. ir algum? Eu não consegui comprar o ingresso de nenhum. E aí você fica pensando, mas os caras fazem show lotado, então todo dia? Todo dia. De segunda a segunda? Mas se bem que também tem muita gente lá, né? Vamos combinar, né, mano? Mas, mano, São Paulo tem muita gente, tem mais que lá. Né? São Paulo tem mais gente do que lá, né? Mas é porque lá na Times Square dá uma impressão que tá todas as pessoas do mundo lá, as pessoas, né? Aquele pedaço da densidade é um absurdo. Absurdo, mano. Mas é um absurdo você pensar que, tipo, mano, por exemplo, aquele livro dos Mormons lá, Book of Mormon. Sim. Mano, eu fui lá e todos os dias que a gente olhava pra ver se tinha ingresso de última hora, que era mais barato, todos os dias lotados, todos os dias, tudo. Pô, mas ó, eu fui no Beetlejuice aqui, tava lotado. Também, né? Mas eu não sei se é por causa que é o Beetlejuice ou por causa do Eduardo também, tá ligado? O Stablish também tá leva voando muito, ele tá voando, né, mano? É louco que ele meio que parecia que ele tinha dado uma sumida, assim, né? Aí vai ver o maluco volta sapateando, do nada, pra caralho. Tá ligado? Sinistro. E nos outros também, né? Mas assistiu os outros, a série? Não, ainda não. Mano, o personagem dele... Do condomínio lá. O personagem dele é, tipo assim, absurdo, mano.
E ele tem uma coisa que você não sabe, tem hora que você começa a odiar o cara, e depois você começa a meio que gostar do cara, mas não é gostar. O cara é um vilão. Né? Você fala, esse cara ele não pode. A série depende muito dele, tá ligado? Você começa a pensar isso, tá ligado? Tipo assim, ele é um filho da puta, mas ele tem que estar aí. Não, e ele é muito filho da puta, não é pouco. Só que você fala, se esse cara não tiver, fudeu. Toda vez que eu vou pra São Caetano, meu pai e minha mãe falam pra ver essa série, ainda não vi. Assiste. Eu vou ver sim. Você é de São Caetano? Eu sou. Nasci em São Caetano. Você torce São Caetano? Cara, eu fui no jogo uma vez, meu pai me levou. Uma vez. Sério? Vocês querem ir no estádio? Eu falei, vamos. Aí ele levou a gente no estádio. Mas naquela época que o São Caetano tava bem. Voando, Aí ele falou, vocês gostaram? Eu falei, tá bom. Mas vocês querem vir outro dia? Não precisa não. E aí a gente nunca mais voltou no jogo. Ele falou, vou levar uma vez vocês lá, tá bom? A gente ficou lá no jogo e ele torce São Caetano, seu pai? Não, meu pai também não liga, tá ligado? Meu irmão gosta de futebol, mas eu acho que o negócio de futebol começa muito quando você é criança. Total. Tipo, se você não é bem pego naquela primeira infância até os 10 anos de idade, eu acho que é difícil te pegar forte depois. Eu acho que tem esse lance do pai, no Brasil principalmente, tem muito assim, né? Com futebol. Esse lance se o seu pai gosta muito de futebol, muito provavelmente você vai gostar muito de futebol. É a primeira maneira de você conseguir a aprovação do seu pai. Total. Mostrar pra ele que você gosta do seu time. Total. Não, o Jorge é louco com futebol, tá ligado? A Yolanda não gosta tanto, tá ligado? Mas ela é galo, né? Galo, sou galo, papai galo e tal, falo. Aí ela fica... Aí, tipo assim, e o Cruzeiro? O Cruzeiro é feio, ela fala, tá ligado? Tipo assim, entende nada, mas ela é galo. Mas já tá vai entrando na cabeça. Entendeu? Agora o Jorge é, tipo, atleticano doente. Eu acho que ele é mais atleticano que eu já, quase, tá ligado? E assim, e a parada que ele mais gosta de fazer é jogar bola, futebol. E eu acho que foi a primeira contato... Nossa relação, fora aquela coisa toda ali da bebezinha ali, eu acho que nossa parada de convergência. Porque quando o pai gosta muito, é muito fácil ele conseguir passar pro filho aquilo logo de cara, né? Tipo assim, um cara que gosta de tocar, o cara gosta de cantar, o cara gosta de trepar nas coisas, escalar. O moleque, ele quer sempre ali, né? Dar uma espelhada, eu acho, ali no pai e na mãe, né? Querer agradar eles, né, mano? E aí isso é doido, porque aí você percebe a responsabilidade que é você ter um filho, né, mano? Tipo assim, caralho, qualquer coisa que eu enfiar agora nessa época aqui na cabeça dessa pessoa, ela vai tomar como verdade. Mano, eu reflito muito nisso, tá ligado? Tipo, a gente, porra, e você fica num sentimento, tipo, eu não posso nem morrer, tá ligado? Não pode, que tá doido. Tá ligado? Tipo assim, perdeu o direito de tudo, assim. Não pode nem morrer. Podem morrer. E é louco, porque mano, o amor que você começa a ter é desde o primeiro momento, né, velho? Você tem um amor muito forte, tá ligado? E não é aquele bagulho, é tudo bom, tudo não, mano. Tem umas coisas que é difícil, tem dia que você fala, caralho. Tipo assim, tem dia que você tá cansadaço, os meninos chegam da escola, tipo, felizão, tá ligado? Vem aqui. E aí você tem que dar atenção, pá. E você vai criando um amor, uma responsabilidade, um carinho, um afeto, você vai ir errando pra caralho, né? Porque a gente não... Você não sabe, né? Ser pai, ser mãe, não tem como você saber isso exatamente, tá ligado? Tá na gente, mas é um bagulho que você constrói, tá ligado? Sim. Com o tempo, sacou? As mães, eu acho que elas constroem de um jeito mais louco, mais intenso, porque pra mim é como se fosse a mesma pessoa durante um tempão, né? Estão, tipo, ocupando o mesmo lugar, tá ligado? Durante um tempão. Acha que ela é a mãe também. Tanto que na hora que sai ali, o menino não quer, né, velho? Soltar de jeito nenhum, tipo assim, isso aqui sou eu também, né, velho, tá ligado? Essa coisa do sexto sentido e tal, que as mães têm, eu acho que tem muito a ver com isso, né? O tempo que fica... Os primeiros 9 meses que você passou ali, ó, sua pré-estreia foi inteira ali. Exato. Sua pré-estreia foi inteira. Total. E depois da estreia foi colado em cartaz, né? Em cartaz, tá ligado? Sacou? Abriu a cortina, você... Direto, praga. Então, assim, tem isso, né, velho? Então, só que, mesmo assim, esse lance de ser pai, de ser mãe é um bagulho que você vai aprendendo mesmo, porque no primeiro momento, essa coisa de cuidar, trocar fralda, essas coisas, são coisas meio técnicas, assim, né? Então, você vai lidar, mas agora, na hora que o menino começa a falar... Começa a ter opinião, velho. Isso é loucura, velho. Você fala, caramba, eu falei isso um dia, eu falei isso outro dia. Ele associou na cabeça dele e me trouxe um raciocínio dele. Exato. Outro dia a Yolanda chegou lá em casa. O mundo vai acabar. Falou comigo, eu falei, ela como chegou assim? Pra tu e me deu essa? O mundo vai acabar. Chegou com a mãe dela, ela. Aí, como assim, ela?
minha mãe falou que o mundo vai acabar. Eu falei, sim, mas não é que ela falou que o mundo vai acabar, ela tava explicando e tal. Só que a única coisa que entrou na mente dela foi, o mundo vai acabar, tá ligado? É a manchete. E a mãe dela tava também na hora. E começamos a rir, zoar, trocar ideia, pá. E aí você tem que explicar, né, velho? Tá ligado? Por causa disso tudo. Exato. Nós dizemos isso porque isso, serve pra isso, entendeu? Mas não é que tá acabando amanhã. Exato. Só que aí você começa aí eu lembrei das minhas primeiras angústias também, quando eu comecei a reparar essas coisas. As pessoas morrem. Né? Exato. Eu lembro as primeiras vezes, eu ficava tipo assim, caralho. Aí eu já pensei, como que eu vou contar isso? Como que eu vou explicar isso? Perguntas bobas, tipo, como que eu nasci, tá ligado? Sabe? Como que fez? Como que... Sacou? Você beijou e eu nasci, você olhou pra minha mãe, eu nasci, sementinha, aquele tanto de história. Aí você... Gente, você pode falar o que for, velho. Por mais que você se prepara, na hora que a pergunta é feita, tá ligado? Não sei mais. E as perguntas são tão genuínas que tem perguntas que são tão genuínas que não tem como você ter se preparado, tá ligado? Já te fizeram essa pergunta, eles? Do nascimento, da morte é mais... A morte, eu acho que eles não têm dimensão da morte. Ainda não então eles ficam naquele negócio, vão virar uma estrelinha e tal, aí eles vão vamos pro céu, a gente vai encontrar de novo e tal, sacou? Então ficou uma coisa mais lúdica. Mas acho daqui a pouco eles vão chegar e falar assim, ó, tá bom, peraí, mas eu vou morrer também? Como é que acontece? Porque isso. A mãe da minha amiguinha morreu. É isso. Né? É isso. Só que o carinho, o sentimento que eles têm, assim, pelas pessoas, igual o Arthurzinho, parceiro, um irmão, esteja um bom lugar, assim, que eu amo pra caralho, jogadoraço de futebol. Morreu agora, 24 anos, tá ligado, Arthurzinho? Caralho. E ele amava o Jorge, câncer, velho, foda. Ele amava o Jorge amava ele, velho. Meu pai contou pro Jorge, sacou? Aí o Jorge deu aquela... Eu contei, na verdade, eu liguei. E eu acho que tem que ir contando, tem que saber contar, mas tem que contar, sabe? Não pode ficar também... escondendo. Tem gente que acha que tem que esconder. Eu não acho, eu acho que tem que contar. Vai esconder a verdade mais absoluta de todas, né? Vai esconder? Tá ligado? Porque ficar, tipo, também só cantando mentira pro menino, assim, sabe? E aí eu falei e tal. Aí ele sentou no canto, meu pai falou, não tava na hora, eu tava viajando, se eu não me engano. Aí ele sentou no canto, chorou um tempo, depois foi lá dentro, escreveu, Arthurzinho, Papai do Céu te abençoe, no papel. E colocou no altar lá, que tem lá, com os orixá, com os santos nossos lá, colocou no altar, sabe? Sim. Então, assim, a forma deles de lidar com as coisas é mais essa, né? É um negócio do afeto, do carinho, da coisa lúdica. Eles não entendem exatamente o que significa. Claro. No primeiro momento, eles só pensam assim, nunca mais vou ver essa pessoa, tá ligado? Só isso, tá ligado, Sim. né, velho? Sim, mas pelo menos não tá escondendo mas nada. não pode esconder, né, velho? Não pode esconder. Mas essa coisa, assim, dos filhos, velho, é uma responsa que... Sei lá, e eu era muito novo, assim, né? O Jorge, quando foi o primeiro que foi o Jorge, eu era muito novo, tá ligado? A Yolanda eu já era um pouco mais velho, mas ainda era novo, 22 anos, com 23, e a Yolanda tinha 23. O Jorge eu tinha 20 ou 21, tá ligado? Então, assim, muito novo, né, velho? Foi tudo muito... Né? Eu acho que a pandemia foi legal, porque foi um momento que, como eu tava mais em casa, eu, faço show pra caralho e tal, naquela época principalmente. Então, na pandemia, como eu tava em casa, foi legal que eu pude conviver muito com os dois, tá ligado? O tempo inteiro. Tipo assim, e ver algumas coisas que assim acabam passando batido. Fatalmente, né? Você teve que fazer algo muito bom, né? Total. É isso, né? Total. Não, e eu ficava assim, o tempo inteiro, né, velho? Com medo ainda na pandemia, medo, velho. Lógico, caramba. Já tá difícil pra quem não é criança recém-nascida. É doido, velho, tá ligado? Tá ligado? Imagina pra quem nunca pegou nenhuma gripe. Mano, eu ficava igual maluco mesmo. Eu ia, tipo, no supermercado, eu voltava cheio de máscara, de parada, assim, ó. Álcool pra tudo quanto é lado, tá ligado? Tipo, Walking Dead, né? E o primeiro dia da pandemia eu tava em São Paulo, o dia que estourou mesmo. Putz, ali no comecinho de março. Foi. Porque eu tinha lançado o disco dia 13 de março, igual eu sempre lanço. Aí dia 16 eu tinha uma entrevista aqui. E aí acabou já. A cidade tava daquele jeito, mano, parecendo um bagulho absurdo. E a gente não tinha nem máscara, não tinha máscara ainda, não tinha nada. As pessoas tinham uma máscara, às vezes, que era de pano, que usou um mês. Aí eu fiquei andando assim, ó, na cidade, não tinha ninguém, mano, e 3.000 pessoas, eu falo com o Léo Gordo até hoje, né, que ele sempre lembra, na verdade, ele fala, porque eu falei, caralho, mano, olha, o bagulho tá acontecendo, nós estamos no centro, no epicentro da parada, no auge. Sim.
Cara, se nós sobreviver, nós vamos falar desse dia pra sempre, mano. Nossa, onde que nós estamos, mano? O bagulho acontecendo, que loucura a cidade. Não tem ninguém na cidade, Filme, tá ligado? né? Coisa de filme de fim do mundo. Filme. Eu lembro que a gente entrava nas lojas pra comprar as paradas, os caras das lojas meio assustados, sacou? A gente meio assustado, sem entender. Porque ninguém entendia, né? Que porra que era. Já viu que a gente falou da pandemia umas 4, 5 vezes? Véio? Sim, cara, mas é porque a maioria das vezes a gente esquece o que aconteceu, velho. Tipo, tem vezes que eu penso assim, caralho, faz só 3 anos que tava... 3 anos atrás a gente tava muito em alerta ainda. Tá ligado? Muito, né? E tipo, depois a vida volta ao normal, daqui a pouco você não lembra que isso aconteceu, cara. Pra mim é uma sensação um pouco estranha de que, tipo, eu também não perdi ninguém na pandemia por causa do Covid, então, pra mim parece que é uma coisa, caralho, isso faz pouco tempo, mas na minha cabeça parece que já faz total muito mais, assim. Quando eu olho pra trás, vejo que a gente ficou, tipo, 2 anos meio daquele jeito, assim. Pelo menos 1 ano e meio foi intenso, eu acho absurdo, assim. Porque quando eu lembro disso, eu lembro de um relâmpago de como assim, aconteceu. Mas, cara, eu não lembro mais como é que era a sensação de 40 dias que eu já não ia na casa de ninguém, a não ser só na minha. E você depois começou a dar um rolê? Quando começou a liberar, eu saí. Eu também. Tipo, saí assim, ninja, cheio de máscara e o caralho. Total. Mas, tipo assim, pelo menos eu vou até lá, vou pedir uma saída e vou ficar lá na calçada. Minha família, como é muito grande, tá ligado? Eu tava numa casa grandaça na época. Aí ficava todo mundo lá um tempasso, tá ligado? Eu não. Galera aí ficava lá. E a gente ficava lá bebendo, trocando ideia e esperando, né? Tá ligado? Passar, só que a gente achava esperando alguém inventar uma vacina. Mano, eu lembro que no começo a gente foi pra uma fazenda, um sítio, tá ligado? E ficamos lá no sítio, tipo assim, sei lá, 3 semanas. Porque a gente achou que em 3 semanas ia passar. Falei, melhor a gente ficar aqui no sítio. Ficar até o final mesmo. Até o final, tá ligado? Olha as ideias. Né? Loucura, no final né? eu falei, gente, a gente vai ter que ir embora do sítio. Mano. 1 ano e meio, no mínimo, pesado. Pra mim já parece que... Agora, eu lembro quando a gente pensa nisso, tipo assim, nos reflexos que a gente tá sentindo hoje. Tipo, um monte de gente precisando entender o que tá acontecendo com sua cabeça. Aí que você começa a perceber que, tipo... Total. O bagulho tá acontecendo ainda. Eu acho que essa coisa financeira também, que é meio que um rebote de tudo que aconteceu, tá fazendo eu pensar um pouco nisso, assim, tá ligado? Tipo, mano... Muita gente tentou ser autônoma na época, tentou fazer as coisas, e agora tá tomando aquele prejuízo, vendo que, né? Porque naquela época fazia sentido. E um período bosta político também, tá ligado? Tudo junto, né? Tudo junto. Então, tipo, como é que a gente... Olha, era filme de terror, como é que a gente pode considerar que já era pra estar tudo normal agora? Né? Se for pensar, né? Se a gente for pensar que isso vai estar nos livros de história, pensar que a pandemia acabou em 2022, 3, é isso? Isso, 2 pra 3. Tipo, pensar que na mesma década ali, a gente achar que em 2025 já ia estar tudo normal, é loucura. Se em 2030 a gente estiver falando, caralho, agora tá começando a ficar melhor do que era antes, ainda tá ok, velho. Foi tipo, sei lá, a ditadura durou quantos anos? 21 anos, tá ligado? Mano, que foi uma porrada muito sacou? Grande. Eu acho que até hoje a gente tem resquício da ditadura. Tá sim, e ela acabou faz 40 anos. Exatamente. Não, isso aí é ilusão, achar que a gente vai conseguir resolver mesmo a parada. Não, a gente tá percebendo agora ainda. A gente ainda eu acho que os primeiros anos, 23, 24, a gente esqueceu um pouco, porque a gente queria esquecer que aquilo tinha acontecido e tal, então fomos pra festa, pra show, fomos curtir e tal. E agora tá batendo a ressaca, né, velho? Tá ligado? De falar, caralho, sacou? O tanto de festival, o tanto de coisa que começou a acontecer do nada. E também da gente falando assim, caramba, eu achei que não tinha me afetado, mas agora eu tô começando a perceber que me afetou. Exatamente. Porque antes eu não sentia isso, agora eu sinto também. A forma de consumir tudo, mano, mudou, né, velho? Tá ligado? Total mesmo, assim, sacou? Por isso que a gente fica naquele dilema de não virar um conteúdo só, né? Mano, quantos artistas... Sabe e aí que tá o lance? A pandemia tava aí, mas a arte não deixou de existir, né? Então várias pessoas começaram a fazer as coisas na pandemia e estouraram na pandemia. E não tinha noção de como é que era fazer as coisas na rua, tá ligado? Sair pra fazer um stand-up, sacou? Sair pra fazer um show. Explodiu em 2 anos de online, aí agora. E aí, não é... Aí até é sacanagem até cobrar muito dessas pessoas nesse sentido, porque, tipo assim, o cara... A referência que ele tem de sucesso, do bagulho dele dar certo, da parada dele acontecer, é o online, tá ligado? Então o cara realmente não tem noção de que ele precisa também fazer um show, encontrar as pessoas, de que ele precisa não ser muito mala, tá ligado? Quando ele encontrar uma pessoa. Pô, mano, porque o mundo tá começando agora pra você. Exato, só que como ele começou a fazer a parada na pandemia e viu tudo assim, pela internet, foi assim.
ele só reconhece o mundo daquele jeito. E aí, foi tanta gente que estourou nesse momento que eu acho que a coisa ficou muito nesse lugar de conteúdo mesmo, velho. Tá ligado? Porque esse bagulho repentino não faz bem pra ninguém. Ninguém, isso é doido, mano. Ainda mais naquela condição, que é você vivendo com você e um monte de gente elogiando, sendo que você nem sabe quem é. E aí, de repente, você tá no mundo e você não sabe se portar. E você bota fé que é louco, porque no começo todo mundo faz o esforço pra gostar de você de qualquer jeito. E depois todo mundo faz o esforço contrário, que é pra te odiar de qualquer jeito. Tá Só que ligado? pra odiar é menos esforço, mais fácil. É muito fácil, mano. Mas é muito louco, porque no começo todo mundo gosta, né, velho? Caralho, mano, que foda, Chegou Patrick. novidade, Porra, mano. nossa, muito foda, mano. Esse cara é foda e tal. Depois, tá porra, ligado? mano, o maluco não deixa o cara chato, falar, mano. Cara, nossa, cara o chato. programa seria bonzão sem esse cara. Loucura, né, mano? Espero que o episódio de hoje não esteja... Eu falo pra caralho também, eu não deixo os outros falar também. Não, hoje eu acho que nós empatamos, hein, mano. Empatamos. Foi um prazerzão te receber Tamo aqui, junto, mano. prazer meu irmão. Eu espero que a gente possa se encontrar em outros rolês também. Tomara, Tem um mano. rolê de música que eu gosto de fazer também. Tomara. Acho que É a mesmo. gente ainda se esbarra por aí pra fazer mais coisas junto. Tomara, irmão, vou ficar felizão. E, bom, todos os dados aqui do Djonga, todas as playlists aqui no Spotify, tá tudo aqui que é pertinente à conversa de hoje, tá aqui na descrição. Deixa aquele seu comentário polido, se inscreve no canal e aguarde o próximo episódio, que o Chevette não anda, mas a gente segue viajando aqui, hein? Até já!